queridos, bem-vindos a mais uma jornada para dentro de casa, esse projeto que nasceu para trazer mais autoconhecimento, sabedoria e cura para casa de vocês. E o papo de hoje é com a querida Tânia Mujica. Tânia vem contar pra gente sobre paz no caos, como que a gente atravessa esse momento tão desafiador. Ela que tem uma experiência tão linda para compartilhar com a gente. Ela já foi estátua viva, ela é peruana, veio parar no Brasil, já passou por muitos momentos desafiadores, então vem se inspirar um pouco mais na história dela, vem com a gente. Olá, queridos! Olá, Tânia maravilhosa no meu coração. Muito prazer, muita honra ter você com a gente nessa jornada para dentro de casa. E trazer todo o seu conhecimento, todos os seus estudos, que é de uma vida inteira, né? Para a gente trazer ainda mais amor, acolhimento, escuta, né? Para todos que estão aí assistindo e que a gente sirva na melhor forma possível. É um prazer ter você aqui. Oh, minha linda, é um prazer pelo convite, que já disse sim por ser você, por ser a Mana, e eu sei como essas jornadas que você está empreendendo, ajudando as pessoas para empreender, é uma forma de curar, me curar, nos curarmos todos juntos, neste momento que é bastante desafiador e ao mesmo tempo tão rico para ver o espelho de nós e tudo aquilo que mais queremos e tememos. Tânia, é muito lindo, né? A sua história ela é tão poderosa, assim, e ela é tão, eu acho que ela lida com tantos lados, né, de um ser humano, tantas frentes, assim, que eu acredito que é uma honra ouvir e partilhar essa história com o mundo, assim, porque é muito impactante, né? A Tânia era estátua viva e eu queria muito que você contasse, na verdade, a Tânia é peruana, ela veio do Peru para o Brasil, foi estátua viva durante alguns anos, já foi uma super businesswoman também do mercado. Então, eu queria muito que você contasse para quem está ouvindo a gente um pouco da sua trajetória. Lógico que a gente poderia ficar horas aqui falando, mas que eu acho ela muito inspiradora para a gente, né? Ela me inspira demais. Você é uma pessoa que inspira muito as pessoas, você me inspira muito e é uma honra a gente partilhar mesmo tudo isso. Assim. Então, eu queria que você contasse para a gente um pouquinho mais. Sim. Eu sempre que vou contar minha história, eu sempre me pergunto assim, por que viés trazer, por que costura trazer? Porque para contar a história de qualquer pessoa, né? A história não é linear, ela é complexa. Ela, quando nós contamos, parece que tem início, meio e fim, né? A jornada do herói, assim. E ela é tão complexa, cheia de tantas brechas, de tantas bifurcações, de tantos, algumas vezes atalhos, outras vezes voltas enormes para chegar a um lugar que estava bem pertinho. Então, todas as vidas são assim. E cada vez que precisamos contar, já é um grande desafio para criar uma jornada. Então, eu vou tentar escolher uma forma, um fio da minha jornada que talvez seja relevante neste momento, sobre como navegar na incerteza, como navegarmos diante da vida iminente e da morte iminente da nossas em frente a nós, né? Então, o quanto o desejo de viver ele aumenta à medida que nos ouvimos, ou presenciamos, ou experimentamos a morte, seja por notícias ou por pessoas que estão próximas a nós. Então, essa dualidade fica cada vez mais nítida, porque na nossa sociedade nós fizemos tudo o que nós podíamos para tentar cada vez mais não vermos a morte, nos esquecermos que nos morremos. E até mesmo maquiar nossos mortos, depois deles falecidos, para não parecerem mortos, né? Parecerem que estão dormindo apenas. E tudo isso é parte do nosso medo de encarar a morte do jeito que ela é. Por isso que tem tanta dificuldade das pessoas, até mesmo de adormecer, de dormir tranquilamente, porque ao final, a cada dia nós experimentamos essa morte à noite quando vamos dormir. Então, trazer um pouco sobre isso, sobre o medo talvez, medo da morte, modo de viver. É, é, o lugar onde eu nasci, a minha história,
ela tem muito a ver com muita violência, com uma violência tão grande que a vontade de morrer parecia que iria aliviar de alguma maneira essa dor, essa violência. Um pai que consumia drogas, bebidas com muita quantidade e que toda a frustração que ele sentia pela arte que ele nunca conseguiu vender ou viver de arte, e canalizava toda a sua arte para falsificar documentos e odiar-se a si mesmo cada vez mais, odiar cada vez mais a arte que um dia ele aprendeu a fazer achando que iria se tornar um artista reconhecido e não conseguiu. E tudo isso se levava para bebidas, drogas e muita violência. E eu cresci assim, num ambiente muito violento, em lugares muito violentos, muito perigosos. Fugi de casa várias vezes, mas a última vez que eu fugi, com 17 anos, cheguei a morar algum tempo apenas com meus 3 irmãos mais novos. Então, nós 4 moramos sozinhos e eu era a mais velha. Então, eu tinha 17, outro tinha 15, outro tinha 3, outro tinha 11. E experimentar ser mais de 3 aí com 17 anos. Depois, com 19 anos, já grávida do meu filho, tanto medo que eu tinha de viver e eu me vi com uma vida dentro de mim, com a capacidade de gerar uma outra vida dentro de mim e eu com tanta vontade de morrer, né? Era tão contrastante isso, sentir uma vida crescendo dentro de mim. Tanto é que, enfim, foi bem desafiador e bem esperançoso ao mesmo tempo, porque as duas coisas elas convivem o tempo todo, né? É pelos contrastes que nós compreendemos, é pela oscuridade que a gente valoriza a luz, pelo frio que a gente valoriza o calor, o dia nublado que a gente valoriza o dia de sol. E é nessa minha vontade de morrer que eu valorizava a vida que estava sendo gerada dentro de mim. Quando cheguei aqui no Brasil, eu cheguei totalmente surtada, perdida. Fora a este lugar que eu estou agora, Florianópolis, que eu escolhi vir morar aqui há um mês, todos os outros lugares nos quais eu morei, e foram dezenas de casas, foram muitas cidades, diferentes países, nenhum eu fiz uma escolha consciente de que eu queria ir. Eu nunca ia nos lugares, eu fugia dos lugares de onde eu estava partindo, era isso. Então, quando um dia depois de eu descobrir que eu estava grávida, foi a primeira vez que eu decidi sair do meu país. Estava fugindo, não sei do quê, porque eu já morava sozinha, não morava mais com meus pais, nem minha família, mas a vontade de fugir sempre era muito grande. Tudo aquilo que era doloroso, que pudesse encarar a minha dor, que fosse um espelho de mim, a incerteza, eu fugia na procura de uma incerteza maior, achando que de alguma maneira aliviaria a incerteza que estava ali. Isso que eu nunca imaginava, que cada vez que eu fugia, mudava de casa, mudava de cidade, mudava de país, era porque eu estava fugindo mesmo, né? E o pior, que daquilo que eu fugia, estava levando comigo. Que era todo o caos que havia dentro de mim, nos meus pensamentos, nas minhas emoções. Eu não percebia quanta dor eu carregava, eu não imaginava que, tipo, os traumas você carregava, a vida que você vivia, você carregava, e que não somente carregava, senão que eu era um fantoche de toda a minha dor. Então, as pessoas com as quais eu escolhia me relacionar, os trabalhos que eu escolhia fazer, os lugares onde eu escolhia morar, era só revivendo dor, violência, medo, incerteza, porque, afinal de contas, tudo isso era meu familiar, né? Esse era meu familiar. E fugindo do caos o tempo todo, né? Tudo que fosse caótico me assustava, mas inconscientemente ia procurando ele, porque era meu familiar. E Aí, foi assim que eu fui parar. Como? tudo que era caótico atraía de alguma forma, né, para você estar. Isso inconscientemente atraía, conscientemente eu achava que fugia daquilo, do caos. E foi assim onde eu fui parar para trabalhar como estátua viva no centro de São Paulo, na rua mais caótica que existe em todo São Paulo, em todo o Brasil, diria eu, na 25 de março, em cima de um banquinho ali no meio do caos, sendo que eu tinha fugido de um monte de caos. Só que lá foi, sem dúvida, um divisor de águas para mim, porque alguns meses depois de me apresentar como estátua viva e achando muito ruim todo o caos que estava fora, porém com tantas horas ali por dia fazendo estátua viva em silêncio, né? Ao começo era calada, só fechava a boca.
Mas um mês depois, ou 2 meses depois, comecei a silenciar mesmo. E comecei a compreender que mesmo quando a minha boca estava fechada, eu estava gritando por dentro. Os meus pensamentos fazendo barulho, meus sentimentos fazendo barulho pelas mínimas coisas que aconteciam fora de mim. Eu percebi que o maior caos e o maior barulho que existia era dentro de mim e não fora. Eu percebia que quando alguém me colocava, ao invés de 10 centavos, me colocavam, sei lá, R$ 2, eu entrava em pânico por dentro, me achando não merecedora. Poxa, mas eu só tô aqui parada, a pessoa vai me dar R$ 2. Imagina quando foi a primeira vez que eu recebi uma nota de 50. Eu queria morrer em vez de ser grata. Não queria receber, era desconfortável. Eu falei, peraí, estão me dando uma nota de R$ 50. Lembro que a pessoa falou assim, nossa, é a melhor arte que eu já vi. Oh, vou dar para você, isso aqui, colocou. E eu estava com vergonha das pessoas verem e alguém dizer, nossa, ela vai receber isso? Mas se ela só tá parada, não tá fazendo nada, a arte dela não vale tudo isso. Nossa. E esse constrangimento, vergonha de mim de receber qualquer coisa. Aí eu percebi, caramba, olha tudo que acontece dentro de mim. Quando via mulheres colocando dinheirinho, quando via, eu sentia uma coisa diferente. Quando eu via homens me olhando de uma maneira diferente, eu percebia todo o meu corpo ficando tenso. Coisa que no dia a dia e antes da Estátua Viva eu não percebia, mas na quietude da Estátua Viva, tudo pequeno se torna muito grande. Tudo fica nítido. Se até mesmo um piscar de olhos, a criança vai gritar: Mãe, ela piscou! Tudo que você faz, se move e expressa, fica muito grande quando você está na quietude. Por isso que a meditação é uma grande lupa. Você está meditando e aí fica tudo muito grande. O pequeno e o sutil que você não percebe na correria do dia a dia. Aí eu percebi que o maior caos que existia era dentro de mim. Não adiantava quanto eu fugisse, o caos me acompanhava. E aí foi a partir do caos que estava fora de mim que comecei a compreender como navegar nesse caos. Primeira coisa foi reconhecer que havia esse caos dentro de mim e que o caos que me incomodava fora era mais reflexo de mim mesma do que outra coisa. Percebi que não adiantava de quanto que eu estudasse, queresse compreender do mundo exterior, existia um infinito mundo interior dentro de mim. E que a diferença do externo, tipo, ninguém podia ir dentro de mim para entender, para me explicar. Quem poderia me explicar o que está passando? Eu comecei a fazer terapia e foi maravilhoso. Eu recomendo fazermos terapia a vida inteira. Sim. Continue e continuaremos fazendo. Mas 1 hora por semana é maravilhosa, mas não é suficiente para explorar todo o teu mundo. É assim, eu concentradinho, né? Aquilo que eu não dou conta de ver, de entender, eu compartilho 1 hora de terapia, mas o restante do tempo, quem que navega dentro de mim? Não tem como, e até mesmo o psicólogo que vai me ajudar a processar o que estou passando, vai ser uma tradução do que eu der conta de dizer, daquilo que dou conta de observar dentro de mim. À medida que a tua jornada de autoconhecimento vai se aprofundando, você passa a ser um melhor interlocutor entre você e o teu psicólogo. Então, não tem como substituir isso, entende? Não tem como ser o psicólogo o interlocutor daquilo, né? De você mesmo. Ele pode ver e ler pelo teu campo, pelas tuas palavras, pelos teus movimentos, um pouco do que ele dá conta de entender do que está se passando dentro de você. Mas se você se torna maestro de explorar a ti mesmo, então você consegue traduzir melhor aquilo que mais tem barreiras, que mais tem empecilho, e aí o psicólogo se torna um verdadeiro companheiro das tuas jornadas, né? Dessas viagens. Olha, fiz esta viagem dentro de mim, percebi que tem isso tenho dificuldade, me ajuda a ver isto, e aí tem um companheiro dessa jornada. Então, eu conecto muito tudo isso que aprendi nessa tua vida com hoje, né? Estamos sendo obrigados a parar e ao mesmo tempo parar sem deixar de fazer as coisas. Nessa tua vida, as pessoas falam, nossa, como você fica parada? E essa parada, ele é relativo, porque a estátua viva está mais tempo se movimentando do que parado em si. Cada vez que você recebe uma moedinha, você vai fazer movimentos, e você vai agradecer, e entregar uma pedrinha, e movimentos suaves, e aí para e movimenta, assim. Ela está mais em movimento do que parada. Ele, de uma maneira, na quarentena, as pessoas falam, né? Somos obrigados a parar, mas é um parar como a estátua viva. Na verdade, não é parar. Temos que continuar fazendo nossos papéis de profissionais,
tem que se mudar, se adaptar. Estamos sendo mais obrigados a nos adaptar do que parar, que nem essa tua vida. Eu precisei me adaptar a me movimentar de uma maneira diferente, a respirar muito mais profundamente para ter menos movimentos. Estamos sendo, nesse momento de quarentena, realmente bem incitados e convidados a fazer diferente do que deixar de fazer. Só que muitas vezes isso é caótico para nós, porque ele é realmente muda de direção, estamos mudando de direção. Estamos no piloto automático, fazendo nossos papéis de moradoras de centros urbanos e de profissionais de uma maneira, e quando somos convidadas a fazer de uma outra maneira, é como reaprender tudo. E precisamos fazer isso de maneira muito mais consciente. Não é mais do jeito que nós estávamos já aproveitado em torná-lo no piloto automático. Eu imagino você com teu filho, e esse filho agora não fazendo mais aulas presenciais. Um novo papel surgiu para você, professora. Tem que ensinar para os seus filhos, porque como os professores, a maioria deles não estão adaptados no EAD, eles só mandam lições para as crianças fazerem em casa, e aí fica muito mais difícil a criança aprender, e os pais têm que ser professores também. Sim, sim. E aí fica muito assim, convidados a fazermos, repensarmos, fazermos de uma maneira diferente, para nós. Porque as relações de causa e efeito não ficam tão claras como antes. Antes estávamos mais mecânicos. Faz assim, acontece tal coisa. Faço este curso e tenho tanto de renda. Faço isso e agora imagina, tipo, eu estava antes da pandemia, vocês estavam fazendo várias viagens, jornadas de cura para diferentes partes do mundo. Eu estava dando workshops presenciais, 1, 2, até 3 por semana, e de repente, pá, não pode mais. A sensação é primeiro de pânico, de caos, como assim? Eu já estava no flow daquilo que estava fazendo. No primeiro momento, é como se mudássemos direção. Pá, para mudar a direção e começar a ir para outro lugar, você tem que parar, dar essa pausa. Exato. Mas daí é levado a conduzir para um outro caminho que desconhecido. Entramos em pânico mais do que nada porque é desconhecido, porque não é familiar. E aí o pânico tem mais a ver com nós do que com a nova realidade em si, porque ela está trazendo muito mais benefícios do que prejuízos. Ele está abrindo novos caminhos que antes eram impensáveis. Está acelerando processos que nós não imaginamos. Sim, sistematizar mais coisas, quantas reuniões presenciais eram feitas à toa? Quantas pessoas por semana, executivos de São Paulo, tinham que viajar para reuniões que podiam ser feitas via Zoom e que ia gastar muito mais combustível de avião para aquilo? Tudo aquilo que não é importante começou a ficar mais evidente, assim como também tudo aquilo que estava falho. Sistemas de saúde, sistemas econômicos, sistemas políticos começaram a ficar descancaradamente claro de como estão falidos, não dão conta, não funcionam, não estão preparados para a mudança, e havia em si mudança todos os dias. É só ver nossa listinha de planejamento de janeiro e revendo em dezembro que a gente percebe como nada do que a gente planejou acontece no final do ano. A gente aconteceram outras coisas. Ou aconteceram aquelas coisas que a gente queria de um jeito diferente. A vida é viva, então ela não é linear, ela é não linear. E estarmos adaptados às mudanças é aprender a viver. E isso, tudo aquilo que era linear, sistematizado, mecanicista, começou a se mostrar falho, caducado, até mesmo a educação. A educação, te imagina, né? Tipo, estava assim, obsoleta há tanto tempo. E agora as pessoas estão fazendo o que meu filho fez quando saiu da escola, porque ele é desescolarizado, e eles estão fazendo agora as coisas que meu filho fez quando saiu da escola, e todo mundo achava que era errado o que nós estávamos fazendo quando ele saiu da escola. Então, tipo, agora estudar dentro de casa é o que a gente faz há 7 anos, o que ele faz há 7 anos, né? Aprender a partir da vivência, da experiência, daquilo que é útil, daquilo que é importante. Será que neste mundo que nós estamos agora, realmente é útil raiz quadrada? Ou é melhor
aproveitar a aula de raiz quadrada para aprendermos sobre inteligência emocional? Porque não, em vez de raiz quadrada, podemos estudar matemática financeira e estudar educação financeira e abundância, entende? Sobre isso. Novos sistemas econômicos onde não existem, onde não há perdedores, não há gente que ganha para existir gente que perde. Como que é um sistema econômico onde todos ganham? Mas isso, até nós que estamos mais conscientes disso, que trabalhamos com autoconhecimento, nós está catalisando isso, porque antes de nós começarmos esta gravação, nós nos encontramos alguns minutos antes contando das nossas novidades e é isso que estamos fazendo, procurando novas economias, até mesmo nos cursos, workshops e vivências de autoconhecimento. E será que se não tivesse pandemia, quanto tempo mais teria passado para começarmos a falar sobre isso? Exato. Entende? Porque em algum momento iríamos procurar isso. Entende? Eu estava pensando em vir morar aqui em Floripa com esta vista maravilhosa. Estou aqui em frente a uma lagoa com um jardim maravilhoso que sempre sonhei morar e eu estava com planos de que alguns anos iria morar num lugar assim. Mas a pandemia catalisou aquilo que era importante, aquilo que ela nos está ensinando a partir da morte, a partir da doença, o que realmente é importante para nós viver, o que eu realmente quero, porque não tem mais como esconder a morte. E ela tem um propósito. A morte tem o propósito de nos mostrar que estamos vivos neste momento. Por esse contraste, ela nos dá vontade de viver mais, aproveitar mais segundos. Vemos mortes acontecendo no jornal. Pessoas próximas a nós também falecem. Ele desencarna. E a gente pode dizer o quê? Neste momento, eu não estou desencarnado. Estou aqui encarnado nesta experiência humana. Eu quero aproveitá-la ao máximo. Aproveitá-la ao máximo. E isso que está nos convidando. Eu penso que coronavírus é também uma medicina. É também uma medicina. É um bisabuelito que está vindo aqui, o bisabuelito japonês, oriental, que está nos ensinando, chinês, né, no caso, oriental, que está nos ensinando com maestria sobre a vida, sobre a morte, sobre identificar aquilo que é importante para nós. Como ressoa isso tudo para você, Paulita? Nossa, tão incrível, porque é isso mesmo, né? Eu falei para a Tânia agora, quando a gente estava nessa conversa um pouquinho antes, que meu pai encarnou nessa semana e qual que é a beleza de se olhar para o ciclo da vida, o ciclo da morte, e olhar para a morte, é exatamente disso que a gente estava falando. Você lidar com a morte sem o apego àquelas, né? A história ela está aqui, ela está viva e ela é incrível e eu honro cada célula minha que veio da história do meu pai, dos meus antepassados, mas a sensação de vida eterna que pulsa dentro de mim é tão grande e de saber que o que a gente está fazendo aqui nessa experiência que a gente está vivendo hoje, no dia de hoje, no agora, ela é tão rica, ela é tão poderosa e é no agora que a gente constrói o que a gente quer, é no agora que a gente olha para o que a gente quer fazer, é no agora que a gente constrói os nossos sonhos, é no agora que a gente dá valor mesmo ao que a gente tem lá dentro, né? E não tá fora. E não tá na outra pessoa nesse sentido. A outra pessoa, o meu conforto na minha crença é que eu acho, eu sei por experiências e mais experiências, que a vida é muito maior do que esse corpo, essa cara, enfim, isso aqui que está acontecendo aqui agora. Eu sei que é muito maior, mas é muito misteriosa também, e ela é muito bela. E ela também tem muita sombra, mas a sombra que faz exatamente o que você falou, que catalisa para a gente olhar para o outro lado, que deixa a gente num estado de paz maior, onde a gente não precisa, eu não preciso mais sonhar com rios de dinheiro. O que eu vou fazer com tanto dinheiro? Por que eu quero isso, sabe? Se eu quero viver agora com a natureza, com os bichinhos, nossa, como os animais para mim estão cada vez mais importantes num protagonismo assim na minha vida hoje, de tipo, cada ser que existe, né? Como é importante a gente pegar e também esse desafio de ser educadora do meu filho, mas que oportunidade é essa de eu estar do lado dele tantas horas
e olhar para ele e falar, cara, eu não estava dando conta de ser sua mãe nesse sentido, eu estava deixando a sua vida passar, deixando a escola tomar conta de você, eu estava fazendo todas as minhas Uau. coisas, e eu quero estar do lado dele. E ele com o pai, quanto tempo que ele não ficava do lado do pai e presencialmente juntos? E quanto tempo eu e o pai dele, a gente não criou um laço ainda maior de amor por aquele ser que está entre a gente? Como a gente também começou a ver quão responsável a gente é e como a gente é um exemplo na vida deles, assim, né? E esse lugar de milhões de possibilidades, né? O que eu vejo é o que eu penso assim, antes a gente entrou no automático da falta de tempo, né? Era todo mundo, eu quero te ver, mas eu tô sem tempo, mas eu tô fazendo isso sem tempo, minha reunião, pegar o avião, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, mas eu tô sem tempo, tô sem tempo, tô sem tempo. Cara, a gente tá com tempo agora. Olha que oportunidade, a gente tem tempo e assim, e para as coisas virem à tona mesmo. É o que você falou ali atrás, né, Tânia, no começo, assim, tá, eu faço jornadas, eu trabalho com viagens. Pandemia. E agora? Eu posso correr, gritar, sair pela janela, ficar louca, né? E agora? O que eu faço? Ou eu posso, que também faz parte de tipo, e agora? O que eu faço? Tem né? A gente passa por um tempo de até mini lutos, né, Tânia? Mini lutos ao longo da vida, assim, para a gente conseguir catalisar isso dentro da gente de no silêncio. Eu precisei fazer vários mini retiros de silêncio comigo mesma, né? Um dia sem falar, 2 dias sem falar, porque é tanta informação que às vezes a gente não consegue ver o que está aqui, né? Esse projeto da jornada para dentro de casa foi depois que eu fiquei um dia em silêncio que eu falei, me veio essa, por que você não faz, né? Traz essas pessoas tão maravilhosas que estão nessas jornadas para conversar com as outras pessoas. E uma coisa leva a outra. Então, desse nosso papo, a gente já também construiu uma coisa nova, de uma proximidade, de estar juntas fisicamente num lugar. Então, quantas novas possibilidades e portas se abrem assim? E se colocar disponível, se colocar na entrega, é o que é o mais fantástico. E cada um na sua história, a minha história trouxe várias questões, a sua história é tão bela e tão maravilhosa, porque foi isso. Ela foi te provocando e te provocando para você conseguir passar com uma beleza tão incrível o que é o caos e qual que é a beleza no caos e como que se ouve no caos, né? Eu acho isso uma dádiva e que a gente entenda que o caos ele é parte da vida, né? A gente está aqui para pegar as pedrinhas que caem e começar a construir. E de repente caiu de novo, e aí constrói de novo, né? Eu sinto que é esse o caminho, assim. O caminho da paz, ele precisa do caos, né? Sim. Assim como a vida precisa da morte. Não são coisas separadas, não é uma linha que você nasce e morre. Ele é um círculo. Ele é um círculo. A vida não é linear, ela é circular. E a paz, ela é precisa. E o caos é preciso. Eles não são, assim como a vida e a morte, elas não são nem ruins nem boas. Elas são neutras. Elas são o que são. É vida, é morte, é paz, é caos. Quem coloca se é ruim ou é bom é mais a nossa mente que se recusa a entender muitas vezes de que aquilo precisa ser aceito, porque ela quer controlar a vida como uma máquina na qual isto aconteceu e a próxima coisa é aquela que eu projetei, né? E não é assim, a vida é tão... Por isso que a nossa história, vem a ser a nossa medicina, contá-la é muito difícil, desafiadora, porque ela não é linear e muitas vezes contamos numa palestra de uma maneira linear e parece que a vida ela fez sentido do começo ao fim, nossa, super costuradinha. Mas eu posso trazer todas as verdades da minha vida, mas no momento que eu trago ela com as palavras, estou de alguma maneira vendo só uma linha dela, né? Uma linha que até mesmo pelo tempo, pela proposta,
vai ter que ser endireitada para fazer sentido lógico. Pois quem diz que faz sentido? Ainda mais quando a está vivendo. Quando você olha para trás, você consegue ver mais pontos de conexão. Mas no momento que estamos, parece que não. Daqui 10 anos vai fazer tanto sentido tudo aquilo que estamos vivendo agora. Tanto sentido, mais sentido do que está fazendo agora. Né? Quando estamos vendo só os fios passando em volta da gente, os fios das coisas que estão acontecendo. E com o passar do tempo e à medida que vamos nos curando com a nossa própria história, essas linhas vão se desemaranhando, criando um tecido que pode ser que seja lindo, bordado, pode ser que seja um pérola, pode ser retalhinhos costurados, pode ser que seja circular, quadrado, que forma ser um fio complexo. E que, ao contá-lo, é um fiozinho que a gente conta, né? Se a gente falasse agora sobre a nossa história a partir do feminismo, seria uma outra história que contaríamos também com a verdade. Se falarmos sobre a nossa história como mães, todo um outro fiozinho que seria, né? E esses fiozinhos estão todos misturados ali. Então, eles são neutros, nem bons, nem ruins, todos são o que são, e dependendo como nós nos abrimos, conseguimos realmente ver toda a potencialidade que existe em cada uma dessas experiências que vivemos, que estamos vivendo e que estamos prestes a vivenciar. Sim. Nessa jornada, a humana jornada. Não, e como cada universo, né, cada pessoa, cada universo é tão rico de todos esses fios, e que ele é totalmente necessário para essa liberdade, né? Eu acho que o emaranhado de fios que existem dentro da gente, né? Quando a gente vai arrumando umzinho, que a gente entendeu por que a gente aceitou, acolheu aquele fiozinho, né? Ah, acolhi, entendi, putz, aconteceu isso, eu machuquei alguém, não, esse alguém me machucou, foi por isso ou não, então eu consegui endireitar esses fios. Quanto mais direitinho, de alguma forma, eles tiverem, mesmo com toda essa quantidade que existe, que é no silêncio, que é num lugar já de mais presença, e não mais de ansiedade ou depressão, de tentar entender esse lugar, quanto mais organizadinho, de alguma forma, você se acolhendo mais livre você tá para ser exatamente o que você quiser, porque você sabe que grande parte desses fios não foram escolhas conscientes, né? Você foi levado a aquilo lá, virou aquele bolo todo porque foi o que você conseguiu fazer na hora que você tinha, era o jeito que você tinha para resolver aquilo. Às vezes você teve que se enfiar numa droga, sei lá, em qualquer lugar, porque era o que tinha para você naquela hora, você não conseguia ver outro lugar, e tudo bem, fez parte, né? E de repente você teve que fazer alguma coisa que você se envergonha demais, falar, ai meu Deus, eu nunca faria isso, que vergonha de tudo isso. Não, mas você fez com as ferramentas que você tinha, ou alguém fez alguma coisa contra mim, meu Deus, e agora? Eram as ferramentas dessas pessoas que ela tinha. Lógico que não é tão simples, e cada história é uma história, e são muitas, né, muitos momentos, muito trabalho em cima de cada um desses fios. De repente, um fio é mais grosso, um fiozinho é bem fininho, às vezes as coisas se resolvem mais fácil. Mas como eles são importantes e a gente só consegue quando a gente começa a fazer esse nosso novelinho, que a gente entra na liberdade mesmo, na liberdade de fazer essa escolha, de repente, tão lindamente, a Tânia também compartilhou antes de começar o nosso call, aqui a nossa reunião, da escolha intuitiva das coisas da vida que acontecem ao seu redor. Quando você começa a viver nessa liberdade, você acessa muito a sua criatividade, a sua intuição, né? Então é mágica, né, Tânia? Ela passou e fez uma terapia, tal, não sei o que, ela falou assim, tem uma casa me chamando aqui em Floripa que eu preciso morar, vou morar nessa casa, né? Aí, de repente, em uma semana, né, 4 dias, ela está morando na casa. E assim é, né? Olha, com essa vista maravilhosa, intuitivamente indo para essa casa. Deixa eu mostrar aqui. Não sei se dá para ver para o sol, que daqui a pouco vem um pôr do sol maravilhoso. Dá para ver? Tá muito maravilhoso e muito brilhante, assim. Dá para ver um jardim lindo.
Sim, então, nossa, assim, chegar a esta casa foi nossa, tá mesmo muito sol aqui, que vai vir o pôr do sol, tá lindo. O mar não, a lagoa. E como foi, não foi sair procurando, um monte de casa, quero ver, quero encontrar um lugar especial, não, foi depois de uma terapia de cristais dizer, nossa, a casa está me procurando. E a terapeuta falou, como assim? Está me chamando? Sim, é para lá. Como assim? Você está indo para uma imobiliária? Não, a casa está me chamando, já volto. E 5 minutos depois, mandar para ela foto desta vista e dizer, encontrei a casa. E ainda a senhora da casa nem tinha me falado se podia me alugar. Ou se aceitaria cachorrinho, se aceitaria mais pessoas para vir meu filho aqui. E aí, depois, 2 dias depois, já estou aqui. Igual, acho que a vida é assim, quando estamos conectados com o coração, não com a mente, para as nossas escolhas, e estamos abertos para experiências que a vida quer nos trazer, elas vêm assim, suave, sem esforço. Estamos tão acostumados que a vida seja tão dura, que a vida dura se revela para nós, já que acreditamos que a vida vai ser assim. Então, o quanto criamos essa experiência e essa vida. E quando queremos que seja mais leve, quero que seja mais leve, ela se mostra mais leve. E eu te sou bem sincera, assim, que às vezes eu me pergunto assim, poxa, isso às vezes parece um pouco contrário a todas as questões sociais de minorias e de classes sociais que criam tanta violência para algumas pessoas. Como posso dizer que cria a tua vida, se abre para ter uma experiência mais leve, sendo que estamos num sistema social, econômico, na qual há pessoas que ganham e por causa de que existe um grupo e está predeterminado de que um grupo pequeno de pessoas ganhe, muitos serão os que irão perder. Parece que fosse contrário, mas não é. Realmente nós co-criamos essa vida de diferenças, de separatividade. E claro que quando estamos ali no sofrimento é difícil de ver isso. Mas quando começamos a conectar nessa frequência, mínimas coisas começam a mostrar isso para nós. Eu lembro que eu estava contando para você de que na estátua viva eu sentia desconforto. Eu sentia muito desconforto. Eu via o caos que havia dentro de mim e eu percebia o desconforto que eu sentia quando as pessoas colocavam dinheiro para mim, enquanto eu fazia estátua viva. Em vez de colocar 10 centavos, colocavam R$ 2, R$ 5, colocaram uma vez R$ 50. Eu estava em pânico, tipo, como assim? Eu não sou merecedora daquilo, vão tirar sarro de mim. E quando eu percebi que eu tinha dificuldade para receber na estátua viva, e eu comecei a falar, não, então eu vou aceitar. Se eu estou dizendo, se eu consigo dar conta de acolher o presente quando tem sol, quando tem frio nessa tua vida, e eu disse, eu vou aceitar, por que eu não faço a mesma coisa quando vem coisas lindas na minha vida, abundantes na minha vida? Eu tinha mais facilidade para o sol que iria me doer a cabeça e o frio que passava por meio do figurino dizer, acolho, eu aceito, eu agradeço. Mas será que eu conseguia dar conta de fazer isso quando eu colocava muito dinheiro? Era difícil, mais difícil de que acolher a dor e o sofrimento. Percebi que para mim era familiar acolher dor e sofrimento. E eu comecei a mantrar isso a cada pessoa que colocava um dinheirinho, uma moedinha para mim, eu dizer, eu acolho, eu aceito, eu agradeço, eu acolho, eu aceito, eu agradeço. E assim, não vou te dizer que passaram tantos dias e as pessoas começaram a colocar mais. Não, foi no mesmo momento que eu comecei a fazer isso. Muito mais abundância a partir desse dia na minha caixinha de moedinhas. Então, não é tipo agora, quando a coisa está bem, de boa, que eu vou dizer. Não, isso é todos os dias, independente do momento que você está. Você abre essa porta da vida que você deseja, que você acredita que existe diante de você, é que ela aparece. É a Como poderosa quando você ferramenta bebe, ela da entra. gratidão, né? A gratidão, ela abre. Ela, para mim, ela também, ela se mostrou em momentos mais difíceis, quando você dá aquele twist, né? De você sair daquele pensamento ou daquele lugar da vítima, de tipo, não, isso, né, tá, mas calma aí. Então, se você está nesse lugar e se isso está te incomodando tanto, por que que isso está te incomodando? Então, muda, vamos mudar essa frequência, vamos mudar
e fazer de uma forma diferente. É uma tentativa, de qualquer forma você não vai perder, porque você está tentando uma coisa nova, né? Então, em vez de eu ficar reclamando que tal pessoa fez alguma coisa comigo, agradece ela por ter feito e por que você aprendeu por causa dela. E aí vai também, nesse formato mantra, né? Putz, eu agradeço. É difícil, né? Tem coisas, tem pessoas, tem tudo. Ah, eu agradeço porque essa pessoa apareceu na minha vida e que ela fez aquilo. Eu agradeço que ela E a apareceu. forma como você vê ela é transformada. A forma, essa pessoa se transforma em outra pessoa no teu mundo, porque você começou a vê-la de maneira diferente. Exato. É Você assim. tirou o peso daquela situação, né? E ela foi ficando menorzinha, do tamanho real, na verdade, né? Um tamanho que é o mental que faz, né? Inchar, desinchar o tamanho das coisas. É muito isso mesmo. Ai, amei nossa conversa, amei. Eu, Mas, eu saio dessa conversa assim, energizada, inspirada, muito empolgada, porque eu sei que você em breve vem aqui para Florianópolis. E muito feliz, celebrando de tantas pessoas especiais que estão vindo para aqui. É uma coisa incrível está para acontecer por aqui, sinto isso. E isso, bem feliz e agradecida por te rever, né? Rever depois de, no ano passado, termos passado juntas 7, 6 dias que foram incríveis na Amazônia. Que viagem foi essa? Que cuidado de você, de todo o pessoal da Mana para cada experiência, como foi uma jornada para dentro de si na Amazônia. Então, foi linda, linda, linda. Te ver aqui, te rever aqui, olhando tanta água também aqui na minha frente, me lembra um pouco da Amazônia, que ficamos aí morando nesse barco maravilhoso. Saí assim muito grata pelo convite. obrigada, foi lindo, lindo ter exatamente a gente se conectar de novo, né? E a gente tá juntas, a gente sempre esteve juntas aí, né? E trazer essa força para essa nova fase. É muita alegria mesmo, muita alegria.